Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Web Sintonia do Bem, que tem uma programação riquíssima, do nosso podcast Ser Fraterno. Boa noite, Rani. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Boa noite. Nós estamos aqui no nosso podcast hoje com um tema bem interessante também, né? Todos os temas envolvendo esse material de estudo nosso, Vida e Sexo, são temas bastante relevantes. E para iniciar, nós vamos começar com a prece, né? Eu vou começar hoje com a nossa prece, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Então, e aí, né, sempre todos os temas que a gente vem trabalhando aqui são temas bem relevantes. No último que nós estivemos, nós, inclusive, buscamos um conteúdo fora do livro muito pertinente ao assunto, né, que falava sobre a situação da mulher equivocada e como foi a conduta de Jesus diante daqueles julgamentos, né, de tudo que está relacionado às nossas falhas morais mais íntimas, né? Então, foi interessante a gente ver por esse ponto de vista o assunto sobre adultério, o assunto sobre prostituição, né? E entender, assim, que independente das condições, somos todos seres humanos com as nossas dificuldades, as nossas falhas morais. Todos nós temos pontos que precisamos ainda aprimorar na nossa moral aqui, né? Nós não estamos aqui como seres perfeitos, como espíritos evoluídos, porque esse mundo não é disso, né? E aí é interessante a gente ver que diante de uma situação que por muitos vai ser julgada como uma situação imperdoável, como uma situação que merece punição, e merece punição das piores formas, como em muitos lugares, né? A lei da terra exige que seja punido com apedrejamento, por exemplo, uma mulher que está em adultério, né? Então, a gente vê que nós não estamos aqui dentro das nossas condições de seres perfeitos, porque não somos. E quando nós apontamos ou julgamos o nosso irmão nas suas dificuldades morais, nas suas imperfeições, é bom a gente estar bem atento que nós também temos imperfeições que muitas vezes a gente não costuma mencionar nem para nós mesmos, né? A gente tem algumas imperfeições que a gente, inclusive, tenta esconder de nós mesmos, né? As nossas sombras que trazem as experiências infelizes que nós tivemos de outras encarnações e que nós estamos aqui para evoluir, para aprender, né? E o aprendizado não se faz julgando o nosso irmão, né? Em algum momento eu estou julgando, em outro momento eu sou julgada. Então, foi essa lição que Jesus deixou naquele momento, né, de escrever na areia os delitos de cada um daqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, porque era isso que deveria ser feito de acordo com a lei, né? E aí Jesus mostrou para eles que eles também tinham dificuldades morais também muito graves, inclusive envolvidos nesse mesmo delito de adultério com essa mulher. Então, é interessante a gente colocar como a importância desse conteúdo, desse material, que traz para a gente que uma das nossas principais fraquezas, como seres encarnados e com experiências pregressas de reencarnações passadas, uma das nossas principais fraquezas está relacionada com a energia sexual, né? E aí, o conteúdo de hoje é bem, assim, eu diria que é bem puxado,
Tiveram alguns outros conteúdos mais delicados do que esse de hoje, mas o de hoje é bem puxado, porque tratar de celibato e de abstinência sexual, assim, hoje a gente entende que existe um movimento muito grande para a liberdade sexual. E um movimento ainda muito imaturo, porque essa liberdade sexual não é realmente uma liberdade, é libertinagem, né? E aí, no contexto atual, falar de celibato, normalmente, primeiramente, está relacionada a frentes religiosas, né? É um tipo de sacramento, né? da religião do catolicismo. Mas é até totalmente incompreendido, porque as pessoas não conseguem entender por que as pessoas, outras, né, o outro se submete a uma condição de total repressão sexual, né? E a gente vai ver se celibato é isso mesmo, é se reprimir, né, dos seus instintos, dos seus estímulos sexuais, ou e a abstinência. Será que existem pessoas que não precisam de se privar, que naturalmente elas vivem essa condição de abstinência? Ou será que isso seria uma forma de expurgação do espírito? Será que né? Hoje o livro vai trazer para a gente um esclarecimento muito interessante a esse respeito. Né? É preciso viver em abstinência? Que tipo de abstinência é essa? É preciso viver em celibato? Né? E celibato e abstinência, será que são recursos pedagógicos para que a gente aprenda a manipular, a educar a nossa energia sexual? Será? Então, nós vamos ver isso hoje. Então, nós vamos começar a ler, né, e a explicar concomitantemente, mas é muito importante, né, a gente entender aí a função da abstinência e do celibato. Uhum. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam ao mundo. Uhum. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? O caso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. O Livro dos Espíritos, questões 698 e 699. Uhum. E então, aí existe uma diferenciação desse celibato. Primeiramente, vamos definir celibato. Você poderia, Ranicelli, definir para a gente o que seria esse celibato? Celibato é alguém que, em prol de algum motivo, né, ele não realiza atividade sexual. Uhum. Em prol de uma causa, isso. Em prol de uma crença, isso. de uma religião. Isso, em prol de algum motivo, né, uhum. que ele elege como importante para que ele abstenha da realização do ato sexual. Uhum. E aqui, né, de acordo com a fala dos espíritos, né, a ideia de celibato é uma ideia de sacrifício. Sim, né? Exatamente. É um sacrifício. E por que será que seria um sacrifício? É porque nós temos essa condição do nosso corpo, né? Biológica. Uhum. Então, seria natural. A gente tem todos os órgãos funcionam, uhum. né? A energia genésica, a energia sexual é algo natural. Isso, natural, né? A energia sexual é algo natural. Uhum. E a gente sente necessidade, como uma necessidade biológica de tomar água, de comer, né? São necessidades. Uhum. Então, isso seria um sacrifício porque os nossos hormônios estão ativos. E eles exigem uma atividade sexual. Né? Isso com responsabilidade, igual a gente vinha conversando em outros episódios, né? Então, quando não faz, né? Quando não tem atividade sexual, realmente um sacrifício. Então, aquela pessoa ela deixa de realizar por algo que ela entende maior, né?
Uhum. E assim, é bom a gente entender que essa questão sacrificial, como foi diferenciado pelos espíritos, quando isso é feito por uma situação por um propósito de egoísmo, tipo, eu faço isso só para me esquivar, por exemplo, de problemas com relacionamentos, né? Eu me privo de vivenciar essa energia de forma produtiva, de forma responsável, e aí isso eu faço não porque eu tenho propósitos maiores de ajudar o próximo. E existe a forma, né, desse sacrifício de fazê-lo com o principal objetivo de desviar essa energia para algo que seja para o bem de todos, para o bem comum, para o bem comunitário. Então, quando a gente vê, por exemplo, a religião tendo como uma das suas dos seus sacramentos o celibato, por exemplo, dos padres, e é bom a gente também levantar que não são todas as igrejas católicas, não são todas as linhagens da religião do catolicismo que adotam essa forma de sacramento, né? Eu estou falando sacramento, não sei nem se é essa palavra, eu sou muito leiga. Então, mas deve ser. Aí, não são todas, mas as que adotam, e eu acho que são a maioria delas, porque existem algumas em que padres e freiras podem casar, né? As que adotam, eles propõem, né, que esses seres que se dispõem a auxiliar os seus irmãos através das suas crenças religiosas, através do cristianismo, que essa energia sexual seja demandada para essa atividade e não para o fim a que ela se presta, que é a energia para reprodução, para relacionar-se, né? Isso, até eu fiz uma leitura uma vez de um livro que explicava a questão histórica, né? Uhum. Da origem da questão do celibato, né? E aí hoje é muito bonito, né? Ou assim, bonito na questão de que a pessoa deixa de utilizar a energia investida, né, sexualmente para voltar a uma energia para a sociedade. Sim. Certo? Mas, no fundo, era porque a igreja não queria pagar a despesa das famílias. Aham. Né? Então, assim, o padre tinha que se voltar para a família também, né? Então, ele teria que dividir as funções dele, tanto na família como também na igreja, né? Então, essa divisão a igreja não queria, né? Mas que hoje não. Hoje, realmente, tem uma função de que ele se volte totalmente para a sociedade. E ele e continua sendo, né? Não divida as suas atividades, sua atenção, sua energia para uma família, porque realmente seria uma divisão. Sim. Ele não viveria somente para a igreja. Ele teria ali uma função de também criar os filhos, né? E etc, né? Aí aqui está dizendo assim, que não sendo uma causa egoística. Isso. Então, no caso do padre, não é uma causa egoística, né? Exatamente. É porque a igreja, ela exige dele que para ele ser padre, né? Quando ele decide colocar a batina, que ele se abstenha. Sim. Né? Que ele entre em celibato e ele não pratique ato sexual. Isso. E isso também gera... eu disse que esse assunto era um assunto puxado porque gera muita discussão. Sim. Né? Primeiramente, pelo fato do que eu comecei no nosso discurso aqui, pelo fato de que hoje a sociedade preza muito por essa liberdade sexual, né? Que ainda nós não temos maturidade de exercer com responsabilidade, com compromisso, né? Com respeito. E aí o que acontece? As pessoas incompreendem, né? Elas pensam assim, como que pode uma pessoa viver sem ato sexual, sem ter um relacionamento, sem praticar, né? Porque é uma energia muito poderosa mesmo. E a gente sabe que é uma energia tão poderosa que quando nós nos abstemos não por uma convicção, não por uma crença, mas quando nós nos abstemos por condição,
Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo sem ter um relacionamento, pessoas que desistiram de buscar um par, né, uma pessoa para estar ao seu lado e tal. Elas precisam, às vezes, né, canalizar essa energia para outras atividades, porque realmente são energias. Essa energia é uma energia que provoca uma movimentação muito grande de hormônios, né? E às vezes a pessoa desenvolve até certos distúrbios, Sim, né? tem doenças, Distúrbios né? emocionais, né? Então, assim, a situação da abstinência e do celibato é visto com estranheza pela maioria das pessoas que não estão, né, nessa condição por escolha, né? E aí é bom a gente lembrar também que tanto é importante a pessoa que se propõe a viver em celibato ou viver em abstinência sexual, tanto é importante que ela tenha entendimento de que condição é essa, que muitos e muitos casos de, por exemplo, escândalos religiosos acontecem justamente porque, para essa pessoa que escolheu viver na religião, que assumiu o compromisso de ser um padre, uma freira, ele não tendo isso muito bem resolvido, de que eu vou viver uma vida de servir o outro e de celibato, naturalmente eles vão vivenciar situações que eles não conseguirão controlar essa energia, né? E aí a gente vê muitos casos de escândalos sexuais na igreja, né? A gente vê muitos casos de situação de padres que estão nessa parte do catolicismo que de ter celibato, né? De viver no celibato, com famílias, com filhos e tudo. Então, assim, é muito complicado, né? Porque as pessoas, para que faça essa escolha ou para viver nessa condição, isso precisa estar muito bem entendido e resolvido na mente dela. Como a energia sexual é uma energia muito poderosa, podemos não nos entender com isso, né? E podemos ter situações em que nós vamos ser testados se nós entendemos o que é o celibato e a abstinência, né? E no caso religioso isso é complicado, né? E aí também a questão de que se eu escolhi viver, não ter relacionamentos para eu não me machucar, então que eu saiba lidar com essa energia também, à medida que eu vou amadurecendo, à medida que eu vou chegando à velhice, que eu saiba lidar com essa energia de uma forma que não seja prejudicial para a minha existência e para a existência dos outros, né? Sim, exatamente, né? A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação. Daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a mais, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escalas mais rápidas aos cismos do aperfeiçoamento. Uhum. Então, aquele que escolheu, né, e não foi egoisticamente, foi por uma causa maior, né, ele tende a ganhar a evolução mais rapidamente. Sim. Nesse sentido, né, de controle das partes mesmo da energia sexual. Porque a gente sabe que é muito difícil, né, e aí a pessoa que não estiver preparada evolutivamente para isso, né, o espírito que não está preparado, ele cai. Sim, né? Sim. E assim, aquela frase, a carne é fraca, é uma frase muito pertinente para a nossa condição,
para a nossa condição. A gente sabe, nós que estudamos, né, o espiritismo, a gente sabe que não existe isso de carne fraca. Quem é fraco é o espírito, né? Exatamente. A carne só vai sendo comandada por essa, né, por essa nossa displicência, por essa nossa resistência em aprender com as nossas próprias dificuldades. Então, assim, mas quando a gente trata desse assunto de celibato e abstinência, cabe perfeitamente essa frase. Porque nós vamos estar sempre sendo testados. Primeiramente, porque nós somos seres sociais, nós vamos precisar nos relacionar. Quando nós precisarmos de nos relacionar, nós vamos ter as manifestações sexuais em relação a esses relacionamentos. Então, esses relacionamentos poderão progredir de amizade para um relacionamento amoroso, né? Então, pode progredir do contato, de ver, de estar com pessoas que você admira, pessoas que você se encanta, né? Então, assim, tudo isso vai mexer, vai envolver essas energias, né? Então, nosso convívio social nos predispõe a isso, né? A ter interesses, a ter desejos, a sentir atrações, né? Nossa energia física e espiritual é para isso, né? É para que a gente possa ter esse contato, mesmo que à distância, né? Exatamente. Que a gente sabe que não tem necessidade nem de ter toque de corpo para a gente envolver as pessoas na energia, né? E aí, a energia sexual, sendo poderosa como ela pode naturalmente se manifestar independente das nossas condições de querer, né? E é interessante quando fala aí que às vezes, o espírito escolhe, para o aprimoramento moral dele, reencarnar numa condição de não precisar dessa energia para os fins a que ela se presta principalmente, né? Então, muitos desses irmãos que são missionários aqui na Terra, você pode observar que muitos deles não teve um relacionamento, não se casou, ou prestaram atividades para a humanidade no bem, através de ideias religiosas, através de ambientes religiosos, como é o caso da igreja, né, da Igreja Católica, que quantos desses, a Irmã Dulce, né, a Madre Teresa, né, o Chico no Espiritismo, que não teve não se casou, não teve filhos, né, e N outros, né, que não escolheram uma vida de relacionamento, de ter família e tudo mais, e utilizou essa energia prestando um serviço imenso à humanidade, né? Sim, exatamente. Foi escolha deles, né? Sim. Não foi imposição de nenhuma instituição. Porque justamente. Tem pessoas que a gente observa que não é crítica, né, a questão da Igreja Católica, mas que ela força aquele que queira seguir a parte religiosa dentro da igreja a fazer a questão do celibato, né? E aí não é algo natural, não é uma escolha do ser. Isso. Ele quer desempenhar aquela função, né? Ele tem vontade, ele entra ali com aquela vontade, só que ele não tem ainda a capacidade, né, interna, sim, a força interna para resistir. Justamente. E aí a gente vem ver aí casos e casos, né, de tantos desregramentos dentro da igreja, né? Justamente. E aí a gente vê, não só dentro da igreja, em todas as instituições voltadas para o bem, caso a gente não saiba educar essa energia sexual, ela vai estar minando o trabalho no bem. Ela vai estar atrapalhando o trabalho no bem. Exatamente. De alguma forma, né? Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e, por esse modo, amparando os irmãos da humanidade através de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancaram o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos.
os de natureza espiritual. E em concomitância com que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual. Atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Num e noutro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos, por amor do reino de Deus. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida, conquanto abstêmicos da emotividade sexual voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos que se omitem, tanto quanto lhes é possível no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem. Depreende-se daí a impossibilidade de se doarem a qualquer tarefa de reparação ou elevação sem tentações, sofrimentos, angústias e lágrimas, e às vezes até mesmo escorregões e quedas nos domínios do sentimento, de vez que os impulsos do amor nelas se mantêm com imensa agudeza, predispondo-as à sede incessante de compreensão e de afeto, entendendo-se os valores da alma por alimento do espírito. Impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base de atrito e de desgaste. A semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos empeços que a constringem, de modo a formar o pão, e o pão, a rigor, não se completa em forno frio. Sim. Então, são duas situações aí, né? Aquelas que reencarnaram com a condição de se prestar de prestar um serviço à humanidade e com isso evoluir moralmente e canalizar essa energia de forma voluntária. A própria pessoa escolheu vir assim, então ela escolheu estar nessa condição. E existe, né, essa condição de forma compulsória para aqueles que já passaram por processos absurdos de quedas nessa condição e não conseguiram compreender o quanto se equivocaram, o quanto utilizaram de forma errada, de forma, né, maldosa, de forma prejudicial aos outros essa energia. Então, vem com a condição de não ter completa a parte genésica, a parte de, né? E aí aqui a gente fala não só da parte de corpo, não ter no corpo condições autopunitivas para que essa energia não se manifeste da forma como deveria manifestar, aí com plenitude. Falam, os eunucos, né? Na época de Roma, né? Tinha muito, né? Esses eunucos, né? Era aqueles seres que ele não estava pendendo nem para o homem nem para a mulher. E que escolhiam viver sozinhos. Isso. E muitas vezes isolados no deserto. Sim, exatamente. Sem uma família, sem relacionamentos, então resolviam viver isolados no deserto, né? E aí fala que não é que eles não tinham essa energia latejante, né? Não é que eles não tinham, pelo contrário, eles utilizaram tão mal nas suas últimas reencarnações que nessa encarnação eles vieram com mecanismos de bloquear essa energia. E não que eles não se sentissem, né? Eram formas de autopunição. E essa autopunição, gente, não é Deus que faz isso com a gente, não. A gente tem que entender que nós
nós dilapidamos tanto o nosso perispírito que ele vem, né, nas reincidivas, reencarnações, ele vem com marcas e dificuldades que nós mesmos criamos. Então, nas nossas reencarnações, tudo aquilo que eu fiz para prejudicar o outro, tudo aquilo que eu fiz para não cumprir com o meu papel de viver em comunidade, meu papel social, meu papel como ser, né, ser universal, ser de luz. À medida que eu não cumpri com essa tarefa, à medida que eu prejudiquei as pessoas com as minhas ações, o meu perispírito fica marcado com isso. E aí, isso é uma forma de ter o perispírito marcado, de uma maneira, né, de autoeducativa. Porque a gente fica pensando assim que, mas é assim, porque Deus quis. Deus quis. Olha para trás e vai ver o que Deus quis para você. Deus só quer para a gente progresso, melhora, vitória, né? Exatamente. A força no carro não surge sem a queima de combustível. E o motor não lhe garante movimento sem aquecer-se em nível adequado. Abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos, no curso da reencarnação, ou seja por deliberação assumida antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Celibato e abstinência em qualquer forma de expressão constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, através do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. E a gente tem aí 2 exemplos, né, no mundo espírita e outros aí em anonimatos, né, que é realmente o que a Fábio disse, que é o Chico Xavier e Divaldo, né, que são 2 espíritos que tiveram a opção, né, de se relacionar e eles realmente escolheram não se relacionar sexualmente e direcionar essa energia para a sociedade, para o mundo, né? Para a questão do outro mesmo, do próximo. Justamente, né? E é bem interessante o quanto nós precisamos ainda avançar nesse entendimento, avançar nessas questões. E eu acho que é também um papel do atendimento fraterno, abrir para alguns questionamentos e algumas orientações, né? Tendo a possibilidade, os caminhos da energia sexual levar a gente para a produção, para o crescimento, para o aprendizado e também para a queda, também para o crime, né? Para uma vida desvirtuada. Então, é um papel do atendimento fraterno, além do acolhimento, além do cuidado, do não julgamento com nós todos, porque independente, a gente fica pensando bem assim, mas aquela pessoa, hoje eu escutei, né, eu vi num grupo de WhatsApp alguém comentando bem assim, mas eu pensava que aquela pessoa era uma pessoa de bem, e fazendo isso, apoiando aquilo, sendo isso, sendo aquilo outro. E quando a gente escuta isso, a gente vê o tanto que nós ainda somos imaturos de endeusar, de idolatrar pessoas comuns. Não, e que de nós somos. Isso, e de tirar um erro dela ou um equívoco dela de que ela seja uma pessoa ruim. Sim, exatamente. Né? Então, assim, é bom a gente lembrar que a mesma mão que aponta para julgar está apontando para nós mesmos, né? E que todos nós estamos na mesma caminhada. E não tem ninguém, mesmo na condição de Divaldo e na condição de Chico, que seja desprovido de defeitos, né? De imperfeições. Nós estamos aqui encarnados porque a nossa condição é de imperfeitos, né?
E aí, no atendimento fraterno, algumas orientações cabem muito bem. Então, quando a gente vê irmãos desequilibrados nessas condições de, por exemplo, na situação de adultério, na situação, por exemplo, do que a gente está tratando hoje, pessoas que vivem uma questão de abstinência, não porque escolheram, mas uma condição compulsória de abstinência, né? Pelo contexto, pela condição de vida da pessoa, né? E aí, muitas vezes, a questão da angústia de por que hoje eu não tenho uma pessoa para mim, por que hoje eu preciso vivenciar essa experiência de querer estar do lado de alguém, querer construir uma família e não poder, né? Então, o nosso esclarecimento nesse momento, né, das pessoas que procuram o atendimento fraterno é nesse sentido, né, de a gente pensar o quanto nós ainda precisamos entender e caminhar juntos para nós educarmos, né, essa nossa energia. Então, uma das coisas que a gente sugere quando as pessoas estão nessa condição, por exemplo, isso eu estou dando um exemplo hipotético, gente, porque é o exemplo que é mais fácil de a gente vivenciar, né, nos atendimentos do diálogo fraterno. Então, sempre orientar as pessoas que estão nessa condição a procurar canalizar essa energia, né? Colocar essa energia de forma que seja produtiva, às vezes produtiva para ela, e depois estender para o voluntariado, por exemplo, que daí eu consigo canalizar toda essa energia produtora, criadora, para uma atividade voluntariada. Então, uma das coisas que muito ajuda as pessoas, porque tem aquela frase lá de cabeça vazia é oficina, né? Então, ocupar a cabeça, ocupar a mente com coisas que não deixa a cabeça ficar, né, sempre desencadeando, convergindo nessa ideia, né, nessa ideia fixa. Ah, mas que eu não tenho ninguém. Ah, mas eu precisaria ter uma pessoa do meu lado, né? Também as questões de pessoas que vivem uma situação de que não conseguem controlar essa energia. Então, a energia genésica, por ela ser muito uma energia muito poderosa, então nós precisamos mesmo ajudar as pessoas a entender que nós precisamos todos nos reeducar, né, para essa energia. Então, quando eu não tenho condições de evitar as minhas quedas, né? Então, muitas pessoas podem nos procurar com essas queixas, né? De que não conseguiu resistir, de que a carne é fraca, de que eu não tenho forças para evitar, né? E aí, a nossa orientação sempre dentro do Evangelho de Jesus é que nós todos estamos nessa condição de poder errar. Que ninguém é melhor do que ninguém nisso, né? Nós não somos ninguém melhores do que o outro. E que quando nós buscamos nos conhecer intimamente, entender qual é a nossa real condição espiritual, né? Nós acabamos por aprender a ter mais segurança no que pensamos, no que sentimos. Então, muitas vezes, as palestras espíritas vão trazer para a gente conteúdos que nós não tínhamos ainda percebido, né, relacionados às nossas vivências, às nossas experiências. Então, nós orientamos esses irmãos a buscar compreender melhor o seu próprio eu, né? O conhece-te a ti mesmo é uma frase muito usada, mas a gente ainda está muito aquém de saber que caminho que eu vou tomar para chegar como que eu vou me conhecer. Muitos de nós não queremos nos conhecer, porque a gente tem sombras muito pesadas que a gente não quer revelar para nós mesmos, né? Então, a busca de acompanhamento psicológico, né, sempre é muito importante. Então, nas nossas orientações, sempre nós damos os recursos espirituais, né, para que a pessoa possa, por si só, buscar os seus caminhos, né, buscar se conhecer,
nós orientamos a respeito dos recursos materiais que tem. Então, muitas vezes, a pessoa procura e a gente percebe nitidamente que aquelas angústias já descambaram para situações de doenças mesmo psíquicas e que elas precisam procurar, né, um acompanhamento especializado, um atendimento especializado. Então, a gente orienta a busca de um atendimento psicológico, a gente orienta o acompanhamento através de tratamento espiritual, através de estudos, né, através de leituras, através de vibrações que nós fazemos, né? No nosso grupo de WhatsApp, a gente tem uma prática constante de vibração pelos irmãos que estão em dificuldade. E por aí vai, né? Esse que é o caminho. Vamos terminar de ler, né? Para a gente terminar encerrando. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, a abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Que lindo, né, gente? Porque nós, acima de sermos corpo, nós somos espíritos e a questão de coração para coração é de espírito para espírito. Né? É de sentimento para sentimento. Quando a gente verifica parte para parte sexual e todas as suas complicações, né? E quando eu falo complicações, são consequências. A gente tem aí, né, divórcios, a gente tem casamentos, a gente tem filhos, a gente tem várias formas, né, de consequências desse ato sexual. E celibato também, né? Dependendo de qual progresso, de progredir que nós estamos falando. E aí, quando a gente parte para esse lado, é a questão da responsabilidade de cada um. O que eu fiz e para que eu fiz esse ato sexual? Né? Para qual finalidade? E aí a gente vem debatendo desde o início do livro em questão de responsabilidade sentimental com o próximo, responsabilidade também com o seu corpo, conosco mesmo. Para progredir da melhor forma, a nossa energia sexual ser direcionada para um afazer do bem. Né? Eu estou procurando um relacionamento, um casamento, né? Então eu vou direcionar essa energia sexual para isso. Né? Sim. E aí nós não estamos dizendo a questão, é porque ficar com muitas pessoas é promiscuidade. Não, nós não estamos entrando nesse tipo de detalhe. Né? Se você realmente está tentando conhecer a pessoa e esse ato sexual, ele é uma consequência desse conhecer, tudo bem. Mas e se você está brincando com aquela pessoa? Né? Se você realmente só quer sexo por sexo, que não é a finalidade nem um ser. Justamente. Nós não somos mais... A gente deixou a parte primitiva de animais, que é a questão dos animais que tem o cio, que tem instinto, que tem o período certo, justamente para não entrar na promiscuidade, todas as consequências a ela, né? E aí a gente tem direcionado a um ser, né? Seja ele realmente do mesmo sexo ou não. Justo. Mas que você direcione essa energia para uma parte de responsabilidade. Ou que você se abstenha. Mas se abstenha com consciência, se abstenha não só sacrifício por sacrifício, porque Deus não se agrada a isso. Vamos dizer assim. Quer dizer, que função tem? Né? Exatamente. E espiritismo não tem pode, não pode, certo, errado, não tem isso. Tem responsabilidade, né? E consequência. Justamente. E quando a gente fala, mas não pode, é bom a gente entender que quando a gente limita nessas caixinhas, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, aí acontece coisa fora da caixinha.
Quando acontece coisa fora da caixinha, a gente não sabe o que fazer. Não sabe lidar, né? Não sabe lidar. Com a situação, Justamente. Então, assim, a gente tem que aprender que as coisas não podem ficar reservadas na caixinha, não. A gente coloca um tapão, né? Assim, tem que ser assim, assim, assim. Olha, família assim, 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 assim. Ou eu tenho que ser desse jeito e faço todo um cronograma. Aí, se sair fora do cronograma um pouquinho, a gente não sabe se reinventar. Justamente. E aí a sociedade se desbaratina, aí escandaliza. Aí, quando acontece o escândalo, aí vem algumas consequências do escândalo, que é a violência, né? Olha lá, a mulher adúltera, aí não pode? Não pode. O que eu faço? Apedrejo. Aí a consequência do apedrejamento, violência, né? A condição do apedrejamento, violência. A consequência disso tudo, o desrespeito à vida. Então, em todos os casos em que a caixinha do pode e não pode fica fechada e que as pessoas não admitem que existe coisa fora da caixa, acontece de ter consequências, e no nosso caso, como seres imperfeitos que somos, essa consequência descamba para a violência, para o desrespeito à vida. Exatamente, né? Então aí a gente está pensando de que pode acontecer de improviso algo que você não previu, né? Mas foi uma consequência da questão sexual mesmo. E a gente diz assim, que às vezes a pessoa, nesse ato sexual impensado, gera uma gravidez, mas pode ser que gere uma doença limitante que você não possa mais ter atividades sexuais, né? Ou pode ter várias consequências advindas desse ato sexual. Então, a partir do momento que você parte para isso, você também tem que ter a noção de que você tem que lidar com as consequências desse ato. Justo. E mesmo que eu não tenha essa noção, mesmo que eu não tenha condição de responsabilidade, eu vou ter que dar conta. Lidar com a consequência. Eu vou ter que dar conta. E aí, assim, por mais que as pessoas falam, mas a pessoa não pagou por isso, a pessoa não se responsabilizou, a pessoa não teve compromisso com isso. Equivocadamente, a gente pensa que as consequências vão estar visíveis, né, dentro do nosso mundinho agora, né, que é um mundo muito material e a gente não consegue ainda pensar espiritualmente. Exatamente. Mas as consequências ficam, sim, gravadas no nosso espírito. Nós precisaremos, sim, independente se nessa ou em outra reencarnação, nós precisaremos reparar os outros, né, os nossos atos com relação aos outros e com relação a nós mesmos. Porque isso é a lei da vida, né? A lei natural é de que precisamos preservar a vida da forma como ela tem que ser preservada, independente das condições. Então, eu não tendo conhecimento, eu sendo ignorante, eu não tendo entendimento das coisas, isso não me exime de pagar o que eu preciso pagar diante dos atos que eu cometi, né? E o Espiritismo traz esse consolo de que, mesmo eu tendo que pagar pelos atos cometidos, nós sempre temos apoio espiritual para isso, nós temos pessoas à nossa volta que nos auxiliam, nós nunca estamos sozinhos, né? O que eu vivo hoje é consequência daquilo que eu pratiquei, então o Espiritismo traz para a gente essa possibilidade de autoentendimento, né? E de não ignorar ou violentar o que está fora da caixinha, né? Então, o Espiritismo traz para a gente o entendimento de que, às vezes, as coisas não acontecem da melhor forma, mas é normal, dada a nossa condição de imperfeição. Então, pode ser que as coisas não vão acontecer da melhor forma, do jeito que deveria acontecer. Pode ser que aconteça coisas na minha casa, na minha família, com as pessoas que eu amo, que não era o meu sonho colorido que deveria ser, uma família e tudo mais. Mas é normal. É normal por causa da nossa condição, né? E acontece nas melhores famílias, né? Exatamente. Agora nós vamos partir para a oração final, né? E aí está
a questão de que nós somos seres humanos em evolução, né? E dentro dessa evolução nós temos imprevistos. E assim, nada tá errado, tá tudo certo. No momento certo. E aí a gente tem que buscar apoios, né? Apoio em um amigo, na família, na religião. E aí tá a graça, né? Exatamente. E que nada não tem conserto. Tudo tem conserto. Tudo. Até quando as pessoas falam bem assim, só pra morte que não tem jeito, tem. Jesus fez o quê? Matou a morte. Não, e a gente continua, né? Vivos. Não existe a morte, né? Se a morte não existe, né, nós continuamos vivos. Então, vamos aí para a oração. Vou pegar uma oração que eu peguei aqui, gente, que eu escolhi. Oração espírita feita por Chico Xavier. Ele sempre orava ele fazia essa oração. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas, que protejam de mim mesmo, que a tua Vamos começar de novo, gente. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que protejam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. Amém. Que assim seja.